Olá, ouvinte! Seja bem-vindo de volta ao podcast Despautada. E olha como eu tô comportada. Tem 2 episódios na sequência, fofinhos, sobre o mesmo tema, saindo. Olha o podcast saindo, olha que coisa boa. Mudei de ideia e coloquei um filme entre os episódios de livro. Então, na verdade, esse é o terceiro. Eu vou até deixar aqui um espaço para recadinhos, se recadinhos houverem. Mas como eu acabei de voltar, eu acho que não tem recadinho não. Então, bora pra frente, né? O quadrinho não é um quadrinho. O livro que eu li em e-book que eu trouxe hoje é a coisa mais fofinha do mundo. Eu ganhei ele presente de aniversário de uma amiga, Sânia. Beijo, Sânia, muito obrigada. Porque eu estava, assim, doida, querendo algo fofinho, fácil de ler, açucarado e diferente. E que, sei lá, não fosse tão repetitivo. E aí ela me recomendou esse Para Sempre. E quando foi no meu aniversário, ela perguntou, tu já leu? Eu não tinha lido. Aí ela resolveu o problema, né? E me deu e mandou pra mim, e foi uma das leituras mais deliciosas de ficção que eu tive, apesar de que eu li muitos livros bons recentemente. Desculpa aí as surras no microfone. Para Sempre é perfeito para quem gosta de fantasia, para quem gosta de romance, para quem gosta de RPG e para quem quer historinhas LGBT. Porque representatividade é tudo aqui. LGBT, quando uma das letrinhas ali no meio é de idiota. Porque sim, temos um protagonista idiota. Fofinho, mas idiota. A gente gosta dele, a gente não quer enforcar ninguém nesse livro. Mas enfim, né? Adolescentes são tapados. Isso é tudo que eu tenho a dizer. Vamos para a sinopse. Um casamento precisa acontecer para que a estabilidade do reino seja mantida. Mas e se o pretendente não aceitar o pedido? Depois de salvar o reino de um imperador tirano, Arek é convencido por seu melhor amigo Matt a se tornar rei temporário até que a legítima herdeira do trono possa ser resgatada e assuma o poder. No entanto, ao chegarem ao local de seu cativeiro, eles descobrem que a princesa estava morta há muitos anos. Então, Arek precisa escolher rápido um cônjuge antes de fazer 18 anos, ou terá o mesmo destino, ser assassinado. Num universo de magia, poder, encontros tão divertidos quanto catastróficos e os desafios de governar um reino, o romance surge de forma natural, forjado em sentimentos mais profundos. E com um cronômetro sobre suas cabeças, Arek e Matt farão inúmeras descobertas, porque algumas vezes o amor só precisa de um empurrão do destino. Muito bem! Gente, e quem é Lukens? F.T. Lukens. Nós sabemos quem é Lukens. Vamos descobrir quem é Lukens. Bom, vamos dos detalhes, né, do livro, enquanto eu pesquiso aqui sobre quem é Lukens. Esse livro foi trazido para o Brasil pela Faro Editorial. É um livro curtinho, 256 páginas. São apenas 5 dias na velocidade Lula de leitura. E, sinceramente, eu acho que eu terminei em 2. Porque a linguagem é fácil. Ele é, assim, ele é infanto... Não, ele não é infanto-juvenil. Ele é um jovem adulto. Ele é young adult. Eu acho, no melhor dos casos. Sim, o que é que a gente quer aqui? A gente quer descobrir quem é Lukens, né? Eu acho que é importante. Gente, assim, eu vou ser sincera, eu tô vendo aqui, eu tô vendo quanto tá custando, e esse livro foi me dado numa promoção. Sônia mandou mensagem pra mim, então, você já comprou? Porque ele tá em promoção. Se você não comprou, eu vou te dar. E o livro tá por R$45, cara, é um livro tão pequenininho. Mas tudo bem, esse de 45 é a versão impressa. E aí a gente sabe que além de todo o trabalho de trazer para o Brasil, tem, né, o valor do papel, capas, design todo e tudo mais. Mas eu não, falando em capa, eu não consegui ver os personagens na minha cabeça, na minha imaginação, como eles foram retratados na capa. Inclusive eu tive problemas com essa capa, porque o Arek... eu não sei, tem alguma coisa estranha no rosto dele. É como se o queixo dele tivesse meio torto, sei lá. Ele devia estar olhando para o Matt, mas ele está olhando para um canto além do joelho do Matt, no chão, assim. E
Enfim, eu acho que tem algumas coisas de proporções assim que estão meio estranhas e aí eu fico agoniada com a capa. Então, a capa de relance ela é muito fofinha. Eu gosto das cores e tudo mais, mas tenho problemas. Tenho problemas aí com a parte fina do desenho. F.T. Lookings. Quem é F.T. Lookings? F.T. Lookings é uma mocinha, ou tem cara de mocinha, e não tem muitas coisas a respeito dela na internet. Porém, é uma best-selling author e ela tem um Instagram. Eu deixarei o link do Instagram para vocês darem uma olhadinha se vocês quiserem. Ela recebeu diversos prêmios por seus livros, é fã de Star Wars e Star Trek, participa ativamente de clubes de ficção científica, formou-se em psicologia e literatura inglesa e adora escrever e assistir filmes de super-heróis. Então, eu acho que os filmes de super-heróis ultimamente estão muito fracos, amiguinha Lookings. Mas eu entendo até um certo ponto, assim. Houve um momento da história em que eles eram realmente muito legais. Agora eu estou esperando, sei lá, um renascimento. Se bem que o último filme do Homem-Aranha da Sony foi bom, hein? A animação lá. Enfim, assunto para um próximo episódio. Voltando para a história da escritora. Com o grande sucesso de Em Águas Profundas, também lançado pela Faro Editorial, o público logo se encantou pela história de Para Sempre, essa divertida fantasia inspirada em lendas arturianas, tornando-a instantaneamente best-seller do New York Times. Tá, o site aí da Faro colocou como lendas arturianas. Eu não vi tanto assim, mas ok, deve ter ido no release que foi mandado pela equipe da autora para a editora brasileira, né? Então, quem sou eu para discordar? Quem você pensa que é na fila do pão? Agora, eu vou discordar de quem? De uma pessoa que fez a avaliação desse livro lá no Goodreads, porque ficou... Eu queria que tivesse a aventura deles antes de chegar no castelo. Amiga, vai jogar RPG? É sério, porque de tudo que foi narrado, eu acho que é, assim, o cânone. Se você jogar RPG o suficiente, você vai ver que existem as passagens arquetípicas do RPG que provavelmente o grupo de Matt passou, o grupo de Matt e de Arek e dos outros personagens, apesar de Arek ser tido como líder, até porque não é uma maldição, mas eles encaram como uma maldição em certo ponto. A profecia que falava sobre a derrota do rei malvadão lá, do tirano, apontava que Arek é que ia juntar o grupo para eles seguirem em aventura, subindo de nível e arrumando itens mágicos para derrotar o rei do mal e levar 1000 anos de paz e prosperidade para a Terra. A maior parte dos jogos de RPG termina quando alguém senta no trono. Quando é esse tipo de jogo? RPG é muito livre, a história pode terminar em diversos pontos e por diversos motivos. Só depende de você e do seu grupo. E todo mundo divide os cargos, e aí tem o epílogo, e é isso aí. Ou, a não ser que o jogo não seja sobre isso, ou a história não seja sobre isso. E aí é que tá. Essa história não é sobre isso. Então, assim... eu não acho que ficou faltando, porque eu tenho essa informação. Eu talvez gostasse de ver a história pelas quais eles passaram, talvez, mas é uma coisa assim, os diálogos, algumas coisas que acontecem se encaixam tão bem na dinâmica de muitos grupos de RPG, de muitos personagens de grupos de RPG, não dos grupos em si, que eu não senti falta de não ter lido a aventura, porque talvez eu tivesse até preferido jogar a aventura, estar no papel de algum desses personagens, eu acho que é válido, sabe? Putz, queria saber como é que mataram, sei lá, não tem isso no livro, mas sei lá, a Górgona de 3 cabeças. Possível de ter, vai. Não sei se existe de verdade em alguma mesa. Esteja convidada aí a criar sua Górgona de 3 cabeças e me chamar pra jogar, até estou disposta ao desafio. Mas voltando, a pessoa que fez essa crítica, né, reclamando de por que não tem aventura? Sendo que a história do livro é justamente o após o Felizes para Sempre. Né? A gente sabe
até onde vai a história das princesas, por exemplo, já que eu falei Felizes para Sempre. Mas a gente não sabe o que vem depois. A gente não tem o acesso, porque sai do reino do mítico. Mas aqui o reino do mítico é justamente mostrar as outras peripécias e estrepolias que esse bando de adolescentes sem qualquer controle, com domínio máximo da nação, podem fazer. Então, a total falta de... Não é finesse a palavra. De conhecimento dos ritos da nobreza e da etiqueta da nobreza e daquilo que os funcionários do castelo esperam. Porque os personagens iniciais, eles eram camponeses, com suas histórias trágicas particulares. Inclusive, todos os personagens legais, todos os personagens, eu gostaria de saber mais sobre a história pregressa deles. Não, antes de entrarem na aventura, né? Eles falam um pouco e tal, mas são quase 300 páginas e o intuito é focar no romance de Arek. E na tentativa dele de descobrir que ele é um tapado, né? Para colocar em termos simples. Porque ele é apaixonado pelo mago / melhor amigo dele desde sempre. E ele simplesmente não se acha bom o suficiente ou à altura ou que o rapaz ia gostar dele. Apesar do rapaz estar ali o tempo todo dizendo: estou do seu lado 100%, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ele tem as motivações dele. E aí a gente vai lendo a história só pra, tipo, sei lá, querer arrancar a cara dessa avestruz de debaixo da terra onde ela se enfiou e olhar aos arredores e se divertir nesse processo. E ver também algumas coisas interessantes de uso de magia, de uso de elementos mágicos. E seguir uma história fofinha, doce, açucarada, digna de diabetes. Ai, que delícia! Ah, esse lugar tá ficando interessante. Você lê o que eu indiquei antes, né, o Castelo Animado, e vem ler esse, ou lê esse antes e depois lê o outro, porque eu acho que o outro tem mais elementos. A linguagem dos dois é bem fácil, bem tranquila de ler, mas o outro tem mais coisas para mastigar, assim. O outro é o Castelo Animado. Esse você vai ler única e exclusivamente na coisa da diversão fofinha, sem... eu acho que não diria assim, esperar grandes coisas não, porque eu ri muito com esse livro. Eu ri bastante e eu fiz muito... Ah, que fofo! Eu tenho aqui algumas passagens que eu anotei nas notas do Kindle e são poucas. Então... eu vou trazer aqui pra ver se... Eita, como a letra tá gigante. Nossa, são poucos, mas assim, eu marquei em um único lugar, mas aparentemente eu marquei umas 5 páginas. Tem esse momento muito bom do mordomo do castelo, em que, assim, ele dá o conselho para toda a classe trabalhadora. Ou eu achei uma coisa... conselho para a classe trabalhadora, não faça mais do que o seu salário lhe paga. E outra, eu achei bem parecido com a ideia de você servir ao trono e não ao monarca. Que é uma coisa que aparece em Game of Thrones, né? Em Guerra dos Tronos. E que aparece um pouco no Príncipe Dragão. Animação da Netflix. Falaremos sobre ela em outro momento. Eu nem lembro quem é que faz a indagação aqui. Eu acho que é o próprio Arek, mas ele pergunta para o mordomo Harlow. E durante todo esse tempo, você não pensou em, não sei, tentar impedir o que estava acontecendo? Harlow, enfim, passou por todos nós e colocou a bandeja sobre a mesa. Então se virou firme para encarar o nosso grupo. Não. Por que não? Não era minha responsabilidade. Acerta a indignação. Uma parte de mim quer dar um chute em Harlow, outra parte de mim quer dar palmas para Harlow, e aí a gente vai ter que escolher ou não, porque afinal de contas eu já tive esse surtinho ao longo do livro e eu não preciso passar por isso de novo. Eu deixo pra quem? Eu deixo pra você, e depois você vem e me diz o que é que você acha.
O que você acha disso? Continuando. Mas você continuou trabalhando aqui. Por que não encontrou outro emprego? Em outro lugar, como na aldeia pela qual invadimos? Harlow torceu o nariz. Encontrar outro emprego que pagasse bem? Nessa economia? Bem colocado. A realidade. Então, né, é muito a realidade do crepúsculo do capitalismo em que vivemos, colocada no livro de fantasia que se passa nesse tempo atemporal e mítico do mito, né? Do mito medieval. Nesse caso, eu nem fui tão contra assim. Em O Príncipe Dragão, que é uma série muito fofinha que tá passando na Netflix, eu posso falar sobre ela em algum momento, se vocês quiserem. Em O Príncipe Dragão, na 4ª temporada especificamente, eu não lembro nas outras, mas na 4ª temporada eu comecei a ver muitas inserções de coisas que são bem marcantes de tempos específicos em que a gente vive, né? De dancinha de TikTok, de slime e tal, umas coisas assim que marcam muito a nossa época. E aí eu acho que quebra um pouquinho a fantasia e quebra um pouquinho a magia do tempo mítico, onde tudo podia acontecer e existiam dragões, existia magia. Ficamos, sei lá, somos trazidos de volta para o tempo atual do TikTok. Eu imagino que faça muito sucesso com crianças que são o público-alvo deles. Mas, enfim, para mim foi uma quebra. E nesse livro eu não senti que foi tanto uma quebra. Eu senti que foi mais uma... sei lá, foi um aceno, assim. Eu acho que talvez porque tá mirando num público um pouco mais velho, né? Pode fazer as coisas de uma forma mais sutil, porque faz sentido que a economia do reino tivesse fodida, por motivos que estão lá no livro. Afinal de contas, o homem era um tirano viciado em poder que subjugava todo mundo. Eu não acho que isso seja muito estranho, que a economia fosse fodida. Já pedi desculpas por esta violência com o microfone, né? Então, ao mesmo tempo que faz um aceno ali para o que a gente está vivendo, do capitalismo tardio e tudo mais, também combina com o texto. Então, arranca gostosas gargalhadas, mas não quebra a narrativa, né? Eu achei isso legal. Também tem um outro momento em que faz uma alusão à piada We Need an Adulterer Adult. E eu ri muito nesse momento e eu achei muito engraçado. I don't know what to do. I need an adult. I am an adult. I need an adultier adult! Gente, na verdade tem um monte de coisa marcada, assim. Tem esse trecho aqui. Todos aplaudiriam e eu finalmente seria o herói profetizado. Eu me sentiria diferente, honrado, incrível, realizado, enfim, adulto. Eu acho que fala dessa passagem, né, da adolescência para a vida adulta e que a gente fica naquelas, sei lá, e quando é? Quando é que eu viro adulto de verdade? O que é que eu tenho que fazer para ser adulto de verdade? É quando eu faço 18 anos? É quando eu faço 21? É quando eu tiro a carta de motorista? É quando eu tenho meu primeiro emprego, para aqueles que arrumam um primeiro emprego mais tarde na vida, porque tem gente que é adulta desde muito cedo, né? Se a gente parar para pensar, se for esse o critério. Então, tem essa expectativa de agora eu vou resolver esse problema, todo mundo vai me aplaudir e eu vou passar por este rito mágico que vai me transformar em um adulto. Mas a verdade é que às vezes a gente tem 30 e tantos anos e ainda fica desesperada, e se a menstruação atrasa, a gente pensa, meu Deus do céu, eu não posso ter uma gravidez na adolescência. Em algum momento da história recente, a gente misturou aí o que é ser criança, adolescente e adulto, e eu não sinto que os millennials se sintam muito adultos, e a gente vai só tocando, porque a gente descobriu que ninguém sabe de nada mesmo, e é isso aí. E aí teve um monumento à idiotice dele, e é uma coisa que eu ri muito, porque é uma coisa muito capaz de acontecer em muito jogo de RPG, que é essa observação aqui. Ao que parece, as espadas mágicas que saltam de pântanos não vêm afiadas. Não sabia? Tu jura, Pedro Bó? Enfim. A observação a respeito do paladino é ótima.
Ele era o único com uma bússola moral mais forte, enquanto o resto de nós corria ao redor como gatos selvagens de estábulo. É basicamente isso, um grupo de RPG. Você tem, sei lá, um mom friend ou dad friend, aquele único ser com uma bússola moral no lugar, ou em alguma inteligência, que costuma ser um clérigo ou um paladino, mas às vezes é um ladino, e isso é estranho. Tu é burro, é? Quer morrer, porra? Falei, a amiga não julga, né? Beijo, amiga linda. E o resto, gatos selvagens correndo ao redor do estábulo são mais comportados do que isso. Aí a última anotação que eu tenho é justamente aquela que falava, né, sobre adult. Achei que encontraríamos uma pessoa que fosse um adulto responsável. Spoiler, eles não acharam. Eles eram os adultos responsáveis, só que eles não eram muito adultos, nem muito responsáveis. Tu é milênio. E eles tiveram que aprender muitas coisas nesse processo. Enfim, foi uma leitura muito deliciosa que mostrou várias pequenas aventuras de dramas corriqueiros quando você mata o rei do mal e tem que organizar o reino. E eles se viram diante de desafios que eles não esperavam e para o qual não estavam preparados. Então eles passaram muitos níveis nos pântanos, florestas e estradas com suas armas e outros recursos. Mas quando eles se viram tendo que organizar um reino, passaram por vários perrengues. E aí tinha tanto os perrengues da administração real, quanto os perrengues dos sentimentos, hormônios à flor da pele, questionamentos e tudo mais. Eu achei bem legal como a sexualidade é super fluida e tem todo tipo de representatividade no livro e assim, nada parece muito forçado. E meu Deus, como eu amei a Bethany, que é a barda. Em vários momentos, ela é a barda arquetípica das piadas de TikTok. Eu acho que se tivesse dragões, ela teria namorado o dragão. Mas não tem dragões nessa história. Ela se arranja com homens e mulheres ao mesmo tempo. E ela tá aqui com um e dá uma piscadinha pro outro. E de repente o trisal acontece. A Bethany é maravilhosa. A Bethany é, assim, uma inspiração. A Bethany é um motivo para eu querer fazer mais um bardo em alguma mesa de RPG. Eu tenho tantos personagens povoando a minha cabeça que eu precisaria ter 15 anos e todo o tempo disponível do mundo de novo para jogar RPG e escoar todos eles. Continuando. Então, fica aí essa indicação desse livro delicinha, dramas adolescentes, romance, aventura, mortes, várias coisas. Espadas mágicas que não vêm afiadas, você tem que afiá-las. Porque super vale a pena. Eu vou deixar o link para o livro, para o Goodreads e para o que mais tiver, assim, de ter que deixar link lá no medium.com/despautada. Se você gostar, deixe seu comentário. Se você quiser que eu fale sobre alguma outra coisa ou alguma das coisas que eu citei aqui nesse episódio, você pode comentar lá também. Eu trarei no próximo Despautado. Estamos aí tentando fazer episódios curtos e fluentes e que aconteçam. Não sei o que vai acontecer no próximo. E eu espero que vocês estejam ouvindo o cachorro, porque essa é a minha hora de encerrar, que vai começar a conferência. Beijo para vocês. Tá cancelado o final do episódio. Por quê? Porque eu tenho um recadinho. Olha só, eu nem sei se tem algum canto no meio do episódio dizendo: esse aqui é o buraco do recadinho. Se tiver, isso vai ser encaixado lá e esse meu início não vai fazer o menor sentido. Que não é preguiça de fazer as coisas. Ficou aqui mesmo. Então fica aí mais um meta episódio pra vocês. O que acontece? Esse aqui ia ser o segundo episódio. Esse episódio não é mais o segundo episódio, é o terceiro episódio. Mas ele foi gravado junto com o primeiro. Eu gravei eles dois juntos. Eu acho que eu estava inclusive com outro microfone. Eu dei altos tapas no microfone. Peço perdão. E eu estou gravando este recadinho quando eu gravei o que ia ser o terceiro episódio e acabou virando o segundo, porque eu reorganizei as coisas, dei número pra tudo já. E eu já decidi que vocês vão ouvir este episódio que vocês
estão agora, depois do episódio que eu falo do filme lá. Eu acho que eu posso ter dado umas pancadas no microfone lá também, então eu já peço desculpas. Estamos aqui todos nos reformulando, nos reencontrando no modo despautado, ele se divertir com podcasts. E eu resolvi uma coisa enquanto eu estava editando o primeiro episódio. Eu gravei o primeiro episódio, e esse daqui que vocês estão ouvindo, no mesmo dia, e assim, relembrando a empolgação que eu estava com esse livro. Eu tenho vários roteirinhos anotados de outras coisas que eu li para outros episódios e que eu acabei não vindo gravar. Então talvez eu faça eles. E eu acho que eu vou fazer desse jeito. Porque é mais divertido de gravar. Tem um negócio que fica meio doido, meio perdido. Mas eu acho que a edição do primeiro episódio foi muito divertida de fazer. E eu achei divertida de escutar quando eu escutei no teste. Então eu espero que as outras sejam do mesmo jeito. Achei que tudo fluiu melhor sem eu estar amarrada num roteiro. Isso quer dizer várias coisas. Quer dizer que eu vou continuar gravando sem roteiro, né? Assim, com as coisas mais ou menos estruturadas na mente e de uma lapada só. E eu que lute na edição, na verdade eu que lute na publicação. Porque como não vai ter um texto amarrando tudo, vai ter bem menos coisas no medium.com/despautada e no Instagram. Então, eu peço perdão aí. Inclusive, algumas coisas que eu fazia, eu vou deixar de fazer. Eu vou deixar uma playlist com as músicas que eu usei pro episódio. No caso de eu ter usado música de fundo. E não vou mais fazer a marcação de tempo lá no medium.com/despautada, como eu fazia. Mas, se você olhar para a sua telinha do podcast, você vai ver que tem umas marcaçõezinhas lá. E se tiver alguma coisa que... Por exemplo, um spoiler que eu não avisei naquele episódio, que aquele seria um episódio de spoiler, porque em alguns momentos eu aviso, né, no meio do episódio. Então, eu vou botar uma vozinha de robô aqui dizendo: se você não quer ouvir, não quer levar spoiler, pule, para e vou dar o tempo, como eu já fiz outras vezes. Então, é isso. Estamos gravando na louca, sem roteiro, porque eu me diverti mais na edição dessa forma. E tô gravando vários episódios para publicar de uma vez só, porque eu acho que facilita a vida da pessoa. Eu vou fazer pela primeira vez na vida a coisa que eu digo para todo mundo que quer começar um podcast que ela faça, que é ter episódio de gaveta. Faça alguns episódios antes. E aí vá publicando e fazendo, porque aí você sempre vai ter uma folga. Eu nunca segui esse conselho maravilhoso. Eu tô seguindo agora. Então, muitas informações, assim, são de 2023. Caso eu venha a Dallas, no episódio 2, por exemplo, eu falei de uma data que um filme estaria disponível para assistir, já informando que já tinha passado. Porque provavelmente esses episódios não sairão esse ano. Se saírem, vão sair lá para dezembro. Né? Todos os episódios estão parando para as festas de Natal e o Despautada está se ressurgindo das cinzas como uma fênix que ele é. E eu acho que agora eu posso chamar o fim do episódio. Eu falei demais, eu dei várias informações assim do que tá rolando nos bastidores. Se eu tiver mais alguma coisa para acrescentar, eu acrescento. Acaba, pelo amor de Deus! Se não, retoma ali o beijinho e seguimos até o próximo episódio. O Despautada é um projeto independente e individual. Toda a pesquisa, roteiro, gravação, edição, publicação, redes sociais e outros trabalhos relacionados são feitos por mim, Fernanda Eggers. As artes são feitas com base na identidade visual desenvolvida por Petrônio Fernandes. Ouça Despautada em todas as plataformas de áudio e agregadores de podcast e divulgue pras amigas. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês.